o canal chat aqui na parte superior da tela, tá? Que dá para nós utilizarmos esta ferramenta para a gente escrever dúvidas, porque eu leio de imediato no meu celular e já em seguida eu já tiro as dúvidas dos alunos no computador, tá? Lembrando que eu uso o celular, porque eu fico aceitando os alunos no celular, e uso aqui no meu computador para dar aula, tá? Então, boa noite a todos mais uma vez, tá? Sejam todos bem-vindos, tá? É um prazer a gente trabalhar essa disciplina. Se porventura surgir dúvida no decorrer dela, já adianto para vocês que podem utilizar o WhatsApp, tá? Podem me mandar mensagem. Professor, tô com uma dúvida. Professor, tô com uma dúvida referente a isso. Não tem problema, tá? Desde que respeite o horário de final de semana, né? O horário de madrugada, para não mandar mensagem pro professor de madrugada, o professor tá dormindo. Então, às vezes acaba tornando chato, tá? Mas eu não me incomodo que mande mensagem, sem nenhum problema. Pode mandar sim, tá? Então, como é que acontece? A nossa disciplina, ela vai funcionar EAD, né? Infelizmente, a gente está passando por esse momento de pandemia, né? E que todas as instituições, elas estão trabalhando na forma do ensino à distância, tá? Isso é temporário, isso não é pro resto da vida, tá, meninos? A gente quer ter vocês aqui de volta nos nossos corredores, trabalhando juntamente conosco no nosso laboratório. O nosso laboratório tá magnífico. Estou trabalhando intensamente no nosso laboratório. Até depois eu vou mandar uma fotinha para vocês, tá? Para vocês visualizarem. Nosso laboratório vai permitir simulações realísticas, tá? Aspirador, portátil, tudo de primeira linha para vocês terem noção de como que funciona dentro do ambiente hospitalar, tá? Então é tudo muito realístico, tá? A gente tem um braço que a gente adquiriu agora para fazer punção venosa, que vocês vão ter acesso diretamente à corrente sanguínea desse paciente, se tem um retorno sanguíneo. Então, pensando nisso, que a gente tem expectativa de retornar, né? Isso é provisoriamente, essa legislação que saiu, esse ensino EAD é provisoriamente, tá? É uma determinação que não é do Matheus, é uma determinação que não é do seu Alessandro, é uma determinação que a gente precisa seguir, tá? Lembrando que em momento algum eu vou puxar disciplina práticas para a gente trabalhar em AD, tá? A gente vai trabalhar somente teoria. Finalizando teoria, a gente vai guardando a prática, vai postergando a prática, para quando a gente retomar, a gente fazer essa prática dentro do ambiente hospitalar, tá? Então, meninos, a gente já trabalhou junto, né, anteriormente. Eu já conheço a maioria dos meninos, já me conhece, já conhece a forma de trabalhar, né? Sempre eu peço respeito na plataforma, né, com os colegas. É muito importante a gente manter esse respeito no nosso ambiente virtual. Acho que isso é muito bom para um convívio saudável entre nós, tá? Tirando os momentos de descontração que a gente tem, né? Pra... Mas nada que tire o foco da aula, tá, meninos? Eu mandei para vocês o material já da aula hoje, já disponibilizei. Sempre eu vou mandar para vocês com antecedência, porque tem alguns alunos que gostam de imprimir o material, né? De ter uma versão impressa. Então eu vou procurar mandar esse material para vocês sempre com antecedência. Talvez não dê para mandar no dia anterior, mas no dia da aula eu vou encaminhar esse material para vocês, tá? Porque eu preciso montar a aula, né? Mas o material já está praticamente pronto, então não tem nenhum problema quanto a isso. Lembrando que as aulas são gravadas, tá? As aulas são gravadas, eu estou gravando a aula, toda aula eu gravo. Essas aulas elas são disponibilizadas no YouTube e em seguida a gente dispara esses vídeos no grupo de WhatsApp, tá? Também tenho esses vídeos na coordenação pedagógica, tá? Como também a gente está criando o nosso site, o site do CTA, que já tá em construção, tá? Tá ficando magnífico o nosso site, onde vocês vão ter acesso ao login de vocês, vão ter acesso à nota de vocês, e lá vocês vão ter todos os vídeos disponíveis também.
tá? Para quem não assistir a aula, então a gente vai ter o vídeo gravado, a gente tem um material impresso na coordenação pedagógica para aqueles que não têm acesso à internet, tá? Então a gente tem diversas formas de acesso ao material, tá? Então aí no dia da provinha eu vou mostrar para vocês a data que eu envio a prova para vocês e a data de limite de aceite, tá? A nossa provinha eu sempre manda as informações lá no cabeçalho, tá? E aí vocês me mandam ela no privado. Essas disciplinas que eu estou puxando na modalidade EAD, não é, meninos, que ela tenha menos importância para vocês, tá? Toda disciplina tem importância para todos vocês. Se não tivesse, ela não faria parte da grade da ementa de vocês, tá? Mas eu estou puxando as disciplinas na modalidade EAD, aquela disciplina que não possa trazer nenhum prejuízo para vocês, tá? Vocês já estão cansados de ouvir isso, né? Que eu já dei aula para vocês. Mas eu sempre vou puxar a disciplina que não tenha nenhum prejuízo para vocês na frente, tá bom? Então a gente pactua isso, né? Se porventura tiver alguma dúvida, podem me procurar, conversando dúvida, a Michelle, né? Que é a Michelle e o Gilberto, eles são bem interativos. Eles acabam me procurando mesmo, né? Então podem procurar, meninos, o nosso contato permanece o mesmo, só mudou a disciplina, tá? Então a gente pode permanecer com esse contato, não tem nenhum problema. Sou professor de vocês, eu aprendo com vocês, né? E ajudo vocês, sano as dúvidas de vocês, ensino vocês. O conhecimento é uma via de mão dupla, né? Enquanto eu vou com conhecimento, vocês trazem um conhecimento. Então é muito importante ouvir os questionamentos de vocês, as dúvidas de vocês, as vivências de vocês. Adoro os comentários de vocês, né? Que eu acho que isso enriquece as nossas aulas, né? Sou enfermeiro também do Hospital Santa Juliana. Então eu acabo tendo muita vivência, né? E isso acaba deixando a aula mais interativa, né? Deixando mais participativa de vocês, tá? A gente entende que não é porque o nosso ensino é à distância que a gente tem que omitir, tem que bloquear alunos, restringir participação de ninguém. Muito pelo contrário, tá? Eu adoro quando vocês participam mesmo. Eu acho que isso deixa a aula bem bacana, né? Da gente levar. Então, meninos, eu vou mostrar para vocês o nosso cronograma, tá? Cronograma da nossa disciplina que nós iremos trabalhar, até mesmo para que vocês possam se programar durante a semana de vocês, tá? Às vezes tem alguém que precisa sair, né? Fazer alguma viagem, não vai estar no dia da aula. Então, não tem nenhum vocês já se programam com base nesse cronograma de vocês, da disciplina. Já mandei ele para vocês também, tá? Já mandei ele hoje para vocês, lá no grupo de WhatsApp. Também já está disponível na coordenação pedagógica. Então, quem precisar desse cronograma, já está disponível para vocês. Tá? Só um minutinho. Vocês estão conseguindo visualizar o cronograma? Tá dando para visualizar, né? Tá, beleza. Então eu vou só ampliar ele aqui para vocês. O Ayrton é o que tá doente. O Ayrton. Então, eu ampliei o cronograma aqui para vocês, tá? Vejam se todos vocês estão vendo. Já está aí disponível para todos vocês. Estou conseguindo ver daqui, tá? No celular eu vejo tudo que vocês estão vendo. É como se eu fosse o aluno. E o professor eu vejo no computador, tá? Então tá. Vou dar o zoom aqui para vocês. Esse é o nosso cronograma. Então, pessoal, a disciplina que nós iremos trabalhar é administração de enfermagem no trabalho, tá? Ou assistência de enfermagem no trabalho na área hospitalar. Alguns conhecem essa disciplina como área hospitalar, tá? Então a gente inicia essa disciplina hoje e vamos até o dia 30, tá? Coloquei 29, mas até o dia 30 porque é o dia que eu entrego a nota final de vocês,
tá? Então, eu sou o professor Matheus, eu que vou contribuir com essa disciplina. A carga horária dela é 30 horas, tá, meninos? Hoje nós vamos fazer essa apresentação do plano de aula, né? Mostrando todos os critérios, mostrando todos os critérios de avaliação, né? E a gente já vai ter a nossa primeira aulinha conhecendo as teorias administrativas, tá bom? Então essa é a nossa primeira aula. Qual que é o conteúdo? Nós vamos ver as teorias científicas, as teorias clássicas, as teorias de relações humanas, as teorias burocráticas, as teorias comportamental e contingencial. Nós vamos ver todos os teóricos, né, todos os filósofos, sociólogos que trabalharam trazendo um breve histórico de teorias administrativas, né? Só lembrando, meninos, que hoje a enfermagem, é muito importante falar isso para vocês, que hoje a enfermagem, ela tem um mercado muito grande, né? Quando a gente fala de administração de enfermagem, que eu vou já fazer essa pergunta para vocês, a gente pensa em um campo muito grande, né? Hoje a enfermagem, quando eu falo enfermagem, é o técnico de enfermagem também, eu incluo vocês nesse contexto, eu falo que ele ocupa, por exemplo, uma gestão, que ele pode ser um professor, docente, né? Que ele pode ser um profissional assistencial, que vai trabalhar diretamente com o paciente. Então é muito amplo, existe uma gama de atividade que envolve o processo de trabalho da equipe de enfermagem, tá? Então a gente vai utilizar a plataforma Google Meet, né? Computador, celular, internet. Amanhã nós iremos trabalhar a caracterização da estrutura organizacional dos serviços de saúde. Já tenho essa aulinha pronta, já vou mandar para vocês também, tá? Então a gente vai trabalhar os componentes da estrutura organizacional, né? Qual a relação que está envolvendo dentro da estrutura organizacional. No dia 18, nós iremos definir as atribuições dos componentes da equipe de enfermagem dentro de sua competência técnica. Por exemplo, qual é a competência técnica, qual é a atribuição do técnico de enfermagem, qual que é a atribuição do enfermeiro. E com base nisso, onde que eu vou encontrar isso? A Lei do Exercício Profissional da Enfermagem, número 7.498 de 1986. É muito importante vocês ficarem cientes dessa lei, tá? Essa lei é ela que define a atribuição do profissional de enfermagem. Isso aqui, meninos, é questão de concurso, tá? Por exemplo, vocês encontrarem um concurso, vai ter uma perguntinha lá. Qual que é a definição das atribuições? Qual que é a lei que rege as atribuições da equipe de enfermagem? Lei 7.498 de 1986. Isso aqui cai em concurso. O último concurso que eu fiz, essa questão caiu. Tá, meninos? Então, muita atenção. No dia seguinte, no dia 19, nós vamos trabalhar os determinantes e dimensionamento do pessoal de enfermagem, né? Como que funciona isso numa unidade de internação hospitalar? Quais são as normas técnicas que nós devemos seguir, tá? No dia 22, nós iremos trabalhar a caracterização da sistematização do processo de enfermagem. Mas o que é essa caracterização da sistematização do processo de enfermagem? É o SAI, né? A própria SAI, que é a sistematização da assistência de enfermagem. Lá a gente vai ver o histórico, né? Como é que faz um histórico, levanta um histórico de enfermagem, né? Da onde que esse paciente é, de onde que ele veio, qual que é a situação dele, condições de moradia socioeconômica, traçar um diagnóstico dele, né? Fazer um planejamento, implementar esse planejamento e ter uma avaliação diante disso, posteriormente, né? Então, eu tenho com base nessa sistematização da assistência de enfermagem, eu tenho 5 critérios, né? Eu costumo dizer que é representado pela sigla HDPIA, HDPIA, que aí fica mais ou menos, um bizuzinho para a gente entender, né? HDPIA, o que é?
histórico, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação, tá? E a gente também vai ver dentro da SAI as competências do enfermeiro e do técnico de enfermagem na SAI, tá? Então, no dia 23, a gente vai trabalhar a escala de distribuição, né, de comunicação de enfermagem dentro do ambiente hospitalar e administração de materiais. Por exemplo, dentro de um hospital vai existir escalas, né? Escala para cuidar, escalas de regime de trabalho, seja ela de 12 horas, seja ela de 36 horas, seja ela de 48 horas, né? Vai depender da gerência de enfermagem. No dia 24, nós vamos trabalhar e entender o regulamento técnico das unidades hospitalares. Qual que é a norma técnica que a gente vai seguir? A RDC número 50, tá? De 21 de fevereiro de 2002. Para cada normatização que existe dentro de uma instituição hospitalar, meninos, nós existimos uma normatização, que é a RDC, tá? A gente vai ter esse regimentozinho de direcionamento. No dia 25, nós vamos ter uma prova objetiva, tá? Essa prova objetiva vai ser disponibilizada para vocês, como eu disponibilizei na disciplina anterior, tá? Vou encaminhar no WhatsApp de vocês e eu recebo ela posteriormente pelo celular. Ela pode ser escrita, tá? Pode ser em PDF, ela pode ser digitada no Word, desde que ela seja encaminhada para o professor responsável pela disciplina, tá? No dia 26, eu entrego as notas e digo quem está de recuperação. No dia 29, eu entrego as notas finais. No dia 30, a gente faz uma solução de dúvidas, tá? O aluno que reprovou, um aluno que precisou fazer prova final, eu aplico um trabalho, vejo uma forma desse aluno conseguir o objetivo dele na disciplina. Lembrando, meninos, que eu não costumo trabalhar, tem muitos professores que trabalham com a cultura punitiva, tá? Eu sou um professor que trabalha com a cultura educativa, tá? Não desmerecendo alguns profissionais, né? Mas eu acredito que o meu objetivo aqui é fazer com que vocês aprendam um conteúdo, né? O aluno aprendeu, eu acho que a objeção maior, o objetivo maior meu é fazer com que o aluno aprenda. Posteriormente, ele consegue ter uma aprovação na disciplina, tá? Ficou claro para vocês? Esse material já está encaminhado para vocês no WhatsApp, tá? Já se programem com base neste cronograma, tá? Já encaminhei para vocês. Se porventura ele sofrer alguma alteração, eu comunico vocês com antecedência, né? A gente sabe que existe algumas eventualidades, né, que acontecem. Mas a gente vai sempre trabalhar informando todos vocês, tá? Então a gente pode iniciar a nossa aulinha de hoje, nossa caneta na mão e papel também, tá? Hoje a nossa aula é um pouco de contexto histórico, tá? É mais para a gente lembrar como que iniciou esse processo de administração, né? Como que foi desenvolvendo, como que evoluiu, qual é a alteração que ela teve no decorrer do tempo, né? Que os sociólogos, os teólogos tiveram com esses referenciais teóricos. E qual que é a importância, qual é a aplicabilidade dentro do papel da enfermagem. Eu acho que o mais importante que eu quero deixar isso claro para vocês é isso. Qual é a importância da administração no contexto hospitalar, tá? E isso que faz toda a diferença no dimensionamento de pessoas que vocês terão como futuro profissionais, isso que faz com que vocês reflitam como elaborar uma escala de serviço, isso que faz vocês pensarem em comportamentos de diferentes pessoas, em dimensionar conflitos pessoais que existirão dentro do ambiente de trabalho de vocês, né? Técnicos de enfermagem, geralmente, eles atuam na linha de frente de unidade básica de saúde, são gestores de unidade básica de saúde, né? E a gente precisa ter esse olhar mais amplo, né? Vocês serão gestores de enfermeiros, vocês serão gestores de médico, porque na unidade básica de saúde, na maioria das vezes, o gestor é o técnico de enfermagem, né? Então, ele tem esse amparato legal, ele tem esse respaldo para isso, né? E ele é capaz de gerir uma unidade,
né? Então ele tem conhecimento técnico para isso, ele tem conhecimento do dia a dia para gerir uma unidade de saúde, tá, meninos? Então, a nossa aula de hoje eu já encaminhei para vocês, tá? É as teorias administrativas. Nós vamos trabalhar teorias administrativas. Mas antes de começar a falar de teorias administrativas, eu queria perguntar para vocês o que é administração. Vamos esquecer um pouco de conceito de enfermagem, vamos trazer o que é administração. Como que eu faço para trabalhar a administração? Né? Então, se sintam à vontade agora, podem abrir o áudio, pode mandar um chat. Quero saber o que é teoria, o que é administração. Não fique com vergonha de errar. A gente está aqui para aprender. A gente vai formular um conceito de administração a partir de agora, tá? Vamos lá. Quero ver a participação de todo mundo. Todo mundo tá com um cafezinho na mão aí? Quero ver todo mundo com café na mão, gente. Senão vai dar sono e todo mundo vai estar dormindo na aula. E não é esse o objetivo, tá? Então todo mundo ficar atento, acordar, para a gente entender mais ou menos o que é a administração. Então vamos lá. A Vanessa falou aqui. Professor Matheus? Oi. Eu posso falar, né? Pode. Pode sim, Michele, tá? A administração, o que eu acho, é uma organização, né? Certo. Para organizar muitas coisas, né? Certo. Desde o arquivo. Uhum. Então a gente já viu que é uma empresa. A Michele falou que é uma empresa, que existe uma organização. Certo, Michele? Certo. Tá, beleza. Então beleza, é isso mesmo. Se não tiver organização, vira bagunça. Todo mundo mexe a mão. Exatamente. Vamos lá, meninos. Mais alguém? Michele, é isso mesmo, tá, Michele? Estamos construindo o conceito agora. Vamos lá, meninos. Tem muita gente participando já. Gente, cadê a turma 38 que ama conversar? Vamos lá. Tem muita gente no chat falando aqui. A Vanessa falou que a administração é planejar, organizar um ambiente. Beleza? Então a gente já viu, a Michele falou que é uma empresa, que existe a organização. E agora a Vanessa já trouxe um outro conceito, que é planejar, né? Então a gente já viu que é planejar, organizar, empresa. Vamos começar a utilizar a palavra-chave. Empresa, organização, planejar. Vamos colocar planejamento, né? A Dimitra falou que é administrar um setor com ordem. Beleza, ordem. Então a palavra aqui é ordem. A Tamires falou que é uma área que comanda o histórico do paciente, que cuida da parte burocrática. Beleza. Existe administração lá na assistência, cuidando do paciente? Existe. Por que existe? Porque existe um controle sincronizado, né? Existe uma ligação, existe atribuição, todo mundo tem sua atribuição naquele determinado momento. Então, ali existe um planejamento, né? Existe ordem. Então, aquilo é uma administração. Beleza? O Ayrton disse assim. A Tamires disse que é a área que comanda o histórico do paciente, cuida da parte burocrática, beleza. O Ayrton disse que o governo ou gerência de negócios públicos ou particulares, beleza. O Ayrton já trouxe um olhar mais amplo, né? Não direcionado para a enfermagem, perfeito. A Ediana falou que a administração é uma organização, um planejamento, aonde é dividido com pessoas. Beleza, então a gente chegou no conceito, né? A gente já viu que a administração envolve ordem, envolve planejamento, envolve organização, envolve planejamento, né? Envolve... O que mais? Pessoas. Falaram aqui que envolve pessoas. Então a gente já construiu um conceito. Isso é o conceito de administração, né? Isso é o maior conceito que a gente pode ter, que a gente construiu agora em conjunto, né? Todo mundo sem medo de errar, a gente acabou de construir um conceito. Então anota aí, se tiver pergunta na prova, o que é administração, todo mundo já vai saber responder a pergunta, o que é administração. Beleza, pessoal? Caneta na mão, que essas perguntas despencam na prova, tá? Essas perguntas despencam, elas não caem não, elas despencam.
tá? Então a Vanessa tem alunos já fazendo pergunta. A Andrea, onde fica registrado todos os dados históricos do paciente? Prontuário. Seja prontuário manual ou prontuário eletrônico, tá? A gente está utilizando muito prontuário eletrônico porque ele envolve muito a segurança do paciente, tá? Meninos, falando em segurança do paciente, eu gostaria de a gente estar realizando o primeiro simpósio solidário do CTA, que não sei se vocês viram já. Vai acontecer no dia 26 e 27, o primeiro simpósio solidário do CTA, com a participação de diversos profissionais, tá? Enfermeiros, biomédicos, farmacêuticos, médicos. É uma equipe bem ampla, psicólogos, tá? Psicólogos para a gente trabalhar com a parte comportamental, voltando para a parte de administração, tá? A gente vai trabalhar com conteúdos e trabalhos voltados para coronavírus, tá? Então participem. Gostaria de estender o convite para vocês. Eu vou mandar o link para vocês quando encerrar a aula, de inscrição do nosso primeiro simpósio solidário do CTA. Esse dinheiro a gente vai pegar 100%, a inscrição é R$20. Serão 2 dias de simpósio, tá? Até posso liberar vocês da aula para participarem do simpósio, tá? Posso pensar nessa possibilidade da gente abrir para vocês participarem do simpósio, que acontecerá nessas datas. E posso também contar com um ponto extra para quem participar, tá? A gente pode pensar numa possibilidade para vocês participarem. É R$20 a inscrição do simpósio, tá? É uma realização do CTAC em parceria com a Clínica do Rim, tá? O que nós vamos fazer com o dinheiro? O dinheiro 100% será arrecadado e será comprado, convertido em alimentos perecíveis, tá? E será doado 100% do dinheiro para famílias carentes, tá? A gente vai entregar, vai visitar, até sugiro, se vocês souberem de famílias carentes que precisem de doações, a gente vai fazer essa doação, tá? Então é um evento magnífico, né? Porque o CTAC nunca teve, o CTAC nunca desenvolveu um simpósio. Então é o primeiro simpósio, né? Que a gente vai realizar. Já está sendo divulgado em inúmeros jornais, no G1, Jornal Opinião também. E o objetivo é a gente arrecadar e ajudar famílias carentes que estão passando por momentos difíceis diante desta pandemia, tá? Vai ser online, nessa mesma plataforma que nós utilizamos, tá? Então a gente vai ter várias temáticas com a participação de diversos profissionais com uma temática voltada para o coronavírus. Por exemplo, nós temos a participação minha, que eu vou falar das complicações da terapia intravenosa, né? Os pacientes que têm as principais complicações que os pacientes desenvolvem durante a internação e o tratamento do coronavírus. Tem o enfermeiro José que vai falar do processo de amamentação ao RN, do RN à mãe que tem o coronavírus, tá? Tem biomédicos que vão falar do diagnóstico, da importância do diagnóstico molecular do coronavírus, um doutor, tá? Temos um psicólogo que vai trabalhar as técnicas de relaxamento nesse momento de pandemia, né? Que nós convivemos em um isolamento domiciliar, né? Existem outros problemas por trás de tudo isso, né? Que acaba refletindo nessa ausência, nesse distanciamento social. Então, ele vai aplicar algumas técnicas de relaxamento, tá? Então, o simpósio vai ser magnífico, tá? Eu gostaria de estender o convite para vocês. Após o término da aula, eu vou mandar o link para vocês. Podem efetuar a inscrição com pagamento do cartão de crédito, boleto bancário, tem diversas possibilidades, tá? Então, meninos, a gente já viu, construímos o conceito de administração, tá? Administração hospitalar, tudo isso mesmo que vocês viram, tá? E agora vamos para a nossa aulinha, lembrar um pouco do contexto histórico, né? Então, nós vamos trabalhar as teorias administrativas na aula de hoje. É uma aula curta, tá? Porque a gente precisa resgatar um pouco de teorias e entender como que deu origem à administração, não a administração hospitalar, mas a administração em si, tá?
As teorias administrativas, é tudo isso que a gente viu, né, que a gente falou, que é planejar, organizar, dirigir, né, ordem, controlar. Então, o enfermeiro, nesse momento, ele passa a incorporar, né, em sua formação profissional, o saber de várias ciências, né? Mas que ciências são essas, Matheus? É a ciência propriamente dita, né? A ciência que envolve pesquisa, que envolve estudos clínicos randomizados, ensaios, né? E a ciência administrativa, né? Então a gente vai ver tudo isso a partir desse momento, tá? Então vamos resgatar agora o conceito de administração, como que chegaram nesse conceito de teorias administrativas, quais foram os teóricos que participaram dessa construção, né? Como que aconteceu esse processo de desenvolvimento administrativo. Então, meninos, foi uma revolução, partiu de uma revolução industrial, né? Que introduziu um novo modo de produzir. Que modo de produzir seria esse? Desenvolvendo o trabalho coletivo, né? Tendo o processo de participação dos trabalhadores, né? Através de uma venda de trabalho e de uma compra de trabalho. O que eu quero dizer com isso? Começou a se pensar lá no século XIX já e no início do século XX que o processo de administração foi incorporado como uma empresa que trabalhava, que tinha seus trabalhadores ou seus colaboradores, né, que trabalhavam com compra e venda de trabalho, né? Hoje nas organizações nós temos tudo isso, nós temos compra e venda de trabalho. Dentro da área hospitalar nós temos este mesmo conceito resgatado para esse referencial teórico. E se a gente for pensar em administração de empresa, a gente também tem a venda e a compra de um trabalho. Correto, meninos? Então, meninos, as teorias administrativas, elas são ancoradas de alguns teóricos, né? De alguns filósofos que nós vimos lá no nosso ensino médio, né? Lá no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, e que a gente precisa resgatar um pouco desses teóricos para a gente ter um pouco de embasamento científico para a gente compreender como que desenvolveu esse processo administrativo e qual que é a sua contribuição. Veja lá, eu estou falando desde o início, que eu quero que eu não estou formando administradores aqui, o curso não é assistente administrativo, o curso não é administração, o curso é técnico de enfermagem, tá? Então, o curso é técnico de enfermagem. Então, vamos sempre resgatar a importância de cada teórico desse, né? De cada sociólogo desse e qual a sua contribuição para a enfermagem no atual contexto. Então, nós temos 6 teorias. Pergunta de prova, tá? BPP, anota aí. BPP, o que é BPP? Boa para a prova, viu, Michele? Nota aí. Gilberto, Ayrton, nota aí. BPP, boa para a prova. Quais são as teorias administrativas que nós temos? Pergunta de prova. Temos a teoria científica, que ela faz parte, foi ancorada pelo teórico Taylor, tá? Que a gente vai ver mais na frente, qual que é a contribuição para a enfermagem, qual que é a característica mais importante da teoria de Taylor, né? Vamos ver também a teoria clássica já, que é a teoria de Fayol. Tá? Fayol é um teórico muito utilizado, principalmente em pesquisas, em investigações internacionais, né? Em pesquisas clínicas que envolvem equipe de enfermagem, né? Então, o Fayol ele defende algum conceito que possa influenciar no trabalho de algum acadêmico, tá, meninos? Então, ele é bem utilizado. Temos a teoria de relações humanas, né? Que é definida por Mayo. Temos as teorias burocráticas, né? Que é o teórico Weber, ou Weber, Max Weber, que vocês viram isso lá no ensino médio de vocês, né? Na disciplina de sociologia, na disciplina de filosofia,
tá, meninos? Nós também temos a teoria comportamental. Principalmente essa teoria comportamental, eu quero resgatar um pouco desse conhecimento de vocês. Porque é uma teoria de motivação, né? Que a gente vai falar de condições fisiológicas, de condições de segurança, né? Condições sociais, condições de autoestima, condições de realização própria, né? E por último, a teoria contingencial, que mais na frente a gente também vai falar e vai falar qual que é a contribuição dela para a equipe de enfermagem. Todo mundo anotou isso aí, né, pessoal? Isso aí despenca. Isso aí despenca nas provas, tá? Então vamos lá. A primeira teoria que eu queria falar para vocês é a teoria científica de Taylor, né? Mas qual que é a característica principal da teoria de Taylor, né? Ele trabalhava com o aumento da produção, né? Pela eficiência operacional. Então, esse profissional, ele começava a aumentar o trabalho dele em torno de uma eficiência, né? Operacional é quando ele gere um setor, ou um núcleo, por exemplo, um núcleo seja ele de educação permanente, seja um núcleo de qualidade e segurança do paciente, seja uma gerência de enfermagem, seja uma gerência de compras, né? Seja um gerente operacional. E aí a gente precisa entender também, e quando ele falava de divisão do trabalho, né? Ele já pensava, olha só, Taylor já pensava na divisão do trabalho, né? Ele já entendia que o trabalho ele era mais específico. Quando eu falo específico, por exemplo, eu sou enfermeiro da segurança do paciente. Onde que eu posso trabalhar? Não vou dar um exemplo de segurança do paciente, porque a segurança do paciente ela tem uma área muito ampla, né? Eu posso atuar tanto no núcleo de qualidade de segurança do paciente, como eu posso atuar na assistência, né? Então, segurança do paciente é muito amplo. Vou dar um outro exemplo. Um enfermeiro oncologista, enfermeiro que tem especialização em oncologia, ou um técnico, vou dar um exemplo de vocês. A Michele, ela é técnica de enfermagem e ela tem um curso de aperfeiçoamento em hemodiálise. Curso de aperfeiçoamento em hemodiálise, né? Então, a Michele, ela tem uma capacitação, ela tem um curso de aperfeiçoamento, ela tem um domínio numa área. Então, Taylor já pensava que a Michele, ela poderia trabalhar na área específica. Qual que é a área específica para quem tem um curso de hemodiálise? Na área de hemodiálise, né? Então, ela tinha uma abordagem direcionada. Então, já começou a se pensar nisso. Então, ele trabalhava com essa padronização de tarefa, tá? Então, Luana, depois eu te explico direitinho, tá? Presta um pouquinho atenção na aula, que aí quando terminar eu te explico direitinho como vai ficar a tua situação, tá? Então, Taylor começava a pensar na padronização de tarefa. Então, o técnico de enfermagem vai trabalhar com isso, ele é dessa área, ele vai ficar nessa área. O secretário vai ficar na secretaria, o funcionário da limpeza vai ficar na limpeza e não vai ficar executando diversas atividades, tá? Mas para a enfermagem, qual que é a contribuição da teoria de Taylor para a enfermagem? A elaboração de POPs. O que é um POP? Procedimento operacional padrão, ou padrão no plural, padrões. Tá? Então, POP é isso, procedimento operacional padrão. Anota aí, tá? Procedimento operacional padrão. Quando eu faço um POP, significa, por exemplo, aqui na instituição, eu estou aqui no CTA, tá? Eu gosto de dar aula aqui porque eu acho um ambiente mais formal. Dificilmente eu vou dar aula em casa, mas se for preciso eu vou dar, tá? Por exemplo, eu estou fazendo um POP aqui no CTA para o laboratório de vocês. O POP, ele é um regimento de que tudo tem que acontecer conforme está escrito ali, tá? Tudo tem que seguir aquele regimento. Então, é um POP. Por exemplo, eu tenho um POP para um curativo, eu posso ter um POP para identificação de um paciente, eu posso ter um POP para um laboratório, eu posso ter um POP para uma norma
que você vai adotar na sua assistência. Por exemplo, eu posso ter um POP para fazer uma punção. Para fazer uma punção, né? E para lavagem das mãos, a Luana falou muito bem. Seriam regras. Regras que precisam ser seguidas, né? Que precisam ser seguidas e não podem ser quebradas, tá? Então, isso é um POP, né? Por exemplo, a teoria de Taylor também trouxe uma contribuição para a enfermagem, para fomentar, para realizar a escala de divisão de atividade, né, entre os membros da equipe, né? Então, quando a gente faz uma escala de atividade para vocês trabalharem no dia a dia de vocês, eu posso criar, eu crio um serviço específico para isso. Seria os passo a passo a seguir. Ótimo, Michele, ótimo. Isso mesmo. É o passo a passo para se seguir, né? São normas, são regras, é tudo isso que vocês estão falando mesmo, tá? É um regimento que não pode ser quebrado, que você pode ter um outro conhecimento a respeito daquilo, mas que você tem um documento que fala como que você deve seguir e você está respaldado nesse POP, tá, meninos? Então, a gente viu a teoria de Taylor, agora a gente vai ver a teoria de Fayol, tá? Então, o Fayol, qual eram as características dessa teoria, né? Ele dá uma sigla para ficar mais fácil para vocês. POC, né? O que era o POC? Prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Ele também fala que é a divisão do trabalho, que existe uns departamentos, né? Por exemplo, lá na escola que eu estudei, existia o departamento de saúde do homem, departamento de saúde mental, departamento de saúde da mulher, né? É essa descentralização que a gente vê lá no SUS, né? Quando ocorre a descentralização. Hierarquia de autoridade, né? Essa divisão, né? Quando acontece essas subdivisões, né? E quando a gente consegue ter uma abordagem mais global e universal. Então, essa era a principal característica da teoria clássica de Fayol, né? Mas qual que é a contribuição da teoria de Fayol para a enfermagem, né? Você pode estar se perguntando. A gente consegue criar organogramas, né? Organogramas institucionais. Por exemplo, aqui no CTEAC existe um organograma, né? A gente segue politicamente, né? A contribuição e a competência de cada profissional. Lá no Santa Juliana, por exemplo, existe um organograma institucional também. Lá no topo da pirâmide vai estar o diretor administrativo. Abaixo do diretor administrativo vai estar o quê? Gerente operacional. Abaixo do gerente operacional vai ter os coordenadores. O coordenador da assistência, que é a Camila, o coordenador do núcleo de educação permanente, que sou eu, né? O coordenador do núcleo de vigilância, que é esqueço o nome da enfermeira, o coordenador da CCIH, que é a Sara e a Carlene, o coordenador de segurança do paciente, que é a Charlene. Então, a gente vai ter esse organograma institucional, tanto em empresas, seja ela privada ou seja ela pública, tá? Nós temos também, como contribuição para a enfermagem, as atividades rotineiras, né? Que são avaliadas quantitativamente, né? Então, a gente começa a avaliar essas atividades de uma forma que envolve organização, coordenação e controle e divisão do trabalho. Tá ficando claro, meninos, para vocês? Tô falando rápido? Tá tudo tranquilo? Pode melhorar em alguma coisa? Tá tudo tranquilo, pelo que eu tô vendo, né? Os alunos, quando estão calados, eles estão super tranquilos. Estão entendendo tudo. Não esquece de anotar, tá? Anotem tudo, tá? Essas coisas não caem, não. Despenca em prova. Então, a gente viu a teoria de Fayol, né? Também, por exemplo, vou perguntar lá na prova. Michel, vou perguntar lá na prova. Tô até vendo, vou até anotar aqui que isso é questão de prova. Qual é a contribuição
da teoria clássica de Fayol para a equipe de enfermagem? Aí vocês vão responder lá: organogramas institucionais, atividades rotineiras com avaliação exclusivamente quantitativas. Ótimo, perfeito. É isso mesmo. Tá? Então, minhas perguntas são geralmente assim. Vamos ver outra teoria. Teoria burocrática. Né? A teoria de Max Weber, ou de Weber, ou Weber, como vocês bem entenderem. Tá? Mas qual que era a característica principal? Então, ela visava a eficiência organizacional, né? Ela tinha um caráter racional e sistemática dentro do ambiente de trabalho, né? Existia uma impessoalidade nas relações humanas, né? Determinações de procedimentos e rotina. Então, era uma coisa mais robusta, era uma coisa mais que eu poderia falar para vocês. Até a Vanessa falou lá no início, mais de ordem, né? Então, a gente não precisa a gente não vê, já é comprovado cientificamente que essas teorias de ordem, né, essas teorias mais machistas, essas teorias mais impessoal, mais racionais, elas não contribuem para o processo, seja de enfermagem ou de qualquer outra profissão, né? Então, a teoria de Max Weber, ela veio um pouco de uma forma mais racional, né? Ela veio para desconstruir o autoestima, né? A autonomia da enfermagem, né? Para a gente seguir mais norma da instituição. Por exemplo, até trago uma imagem para vocês aqui. Autonomia da enfermagem na atenção em saúde. Aí tem uma imagenzinha aqui, proibido, não se cale, né? Então, essa falta de autonomia na enfermagem não existe, né? Ela veio como um ponto negativo, mas que ela precisa ser lembrada, né? E aí, talvez uma contribuição mais de uma forma negativa para a equipe de enfermagem é que foi uma prática administrativa, né, que acabou influenciando com poucas perspectivas de mudança, né? Então não mudou nada praticamente. Então essa teoria de Max Weber ela veio para trazer um pouco mais daquele conceito mais machista, impessoal, racional, né, sistemático, né? Pouco mais metódico. Uma outra teoria é das relações humanas, a de Mayo, né? Que a gente já vai falar um pouco da característica dela, que ela veio com característica principal trazer um pouco mais de humanização e democratização na administração de pessoas, né? Então a gente já vê que na teoria anterior era uma coisa mais racional, né? Isso foi um crescimento, passou por uma mudança rotineira, né? Com melhorias durante o seu processo de trabalho, né? Então a gente já veio a teoria de Mayo, graças a Deus. Começou a melhorar, né? Quando a gente pensou em humanização, democratização, né? Pensou em fator psicológico. Olha lá, já começou a pensar em fatores psicológicos, né? Que eles interferiam na produção mais do que o fator fisiológico, né? Que tinha uma importância na cooperação, que existia uma motivação por trás de tudo isso, que existia líderes, que existia comunicação, que existia dinâmica de grupo, que existia um combate, né? Formal na administração, né? De grupos e suas interrelações. Mas qual que é a contribuição para a enfermagem da teoria de Mayo? A gente passou a enxergar o papel de um chefe, né? O papel de um líder. Qual que é o papel de um líder? Qual que é o papel de um chefe? Que existe um líder, que existe um chefe dentro do contexto da enfermagem, não somente da enfermagem, como no conceito mais amplo, né? Tanto de administrativo como gerencial, e passou a existir uma comunicação na enfermagem, né? Passou a existir motivação para esse profissional. Então vamos lá, pergunta de prova: qual a contribuição da teoria de Mayo para a enfermagem? Passou a se pensar em chefe, né? Em diferenciar um chefe, um líder. Passou a existir comunicação na equipe de enfermagem, né? Passou a existir mais motivação no trabalho do dia a dia, né? Então isso é muito importante vocês saberem,
porque a gente precisa resgatar um pouco do contexto histórico, né, para entender como que se deu esse processo organizacional dentro da nossa instituição. Também, meninos, eu queria falar para vocês da teoria comportamental de Levin, né? Uma teoria que a gente precisa, que a gente se envolve muito no nosso dia a dia, né? Que vocês precisam entender também. Mas qual que era a característica da teoria de Levin? Por exemplo, buscava soluções democráticas, né, e flexíveis. Quando a gente lembra de comportamental, lembra que eu dei disciplina para vocês eu dei para vocês, não foi humanização não, mas a professora deve ter falado. Quando a gente implanta o processo de humanização, a gente deve inserir mais esse profissional, né? Quando eu insiro esse profissional dentro de um aspecto comportamental, eu consigo inserir a democratização, né? Eu consigo ser flexível, eu consigo ouvir esse profissional, eu consigo ouvir esse paciente também, tá? E aí, essa característica principal de Levin, ela estava voltada com a preocupação dos processos, né? Com a dinâmica organizacional, com a estrutura organizacional da determinada instituição. Mas que instituição é essa, Matheus? Essa instituição pode ser um ambiente hospitalar e pode ser uma empresa com outro objetivo, tá? Então, passou a ser vista como uma teoria de motivação, né? Quando a gente pensa em teoria de motivação, a gente precisa lembrar de Maslow, né? Teoria de Maslow que a gente já viu, tá? Então, meninos, começou a se observar também, a pensar em um aspecto mais amplo, né? Levin veio para falar um pouco de teorias, para juntar essas, eu diria de uma forma mais ampla para vocês. Levin veio para juntar as teorias, né? E agregar todos os conhecimentos de cada uma, né? E trazer um conceito mais específico para as teorias. Mas qual que é a contribuição da teoria de Levin? Né? Ele trouxe a teoria de motivação, que ele aplicou a teoria de Maslow, né? A pirâmide de Maslow, que a gente conhece. O que é a pirâmide de Maslow? A pirâmide de Maslow, meninos, ela vai falar, é uma pirâmide que ela vai mostrar para vocês o que é prioridade. Né? O que é prioridade para esse ser? São prioridades fisiológicas, né? Eles trazem primeiro como fisiológicas, depois eles trazem como segurança, né? Qual que é a obrigatoriedade desse indivíduo? Qual que é a prioridade desse indivíduo dentro de uma comunidade? Fisiológicas, né? Primeiro, né? Esse ser precisa de condições fisiológicas, precisa de segurança, precisa de interação social, precisa de estima e precisa de autorrealizações, né? Então, isso aqui é uma sequência de prioridades que a gente vai ter. Então, essa é a contribuição de Levin dentro do contexto da enfermagem. Temos também, meninos, a teoria contingencial, né? A teoria contingencial, ela tem algumas características principais, né? Ela pensa em uma empresa que funcionava de diferente forma, né, em diferentes condições. Então, é uma empresa que tem diferentes formas de trabalhar. Tem um ambiente, né, e já começa a pensar em um ambiente que precisa se trabalhar. A gente já pensa em tecnologia, né? Não existia tecnologia, né, lá atrás, nas teorias anteriores. Então, a gente já começa a inserir a tecnologia dentro do ambiente de trabalho, né? Já começa a se pensar em eficiência, eficácia dos resultados, né? Eficiência é quando a gente vê, aplica aquele trabalho, né? E depois a gente vai descobrir qual que é a eficácia, qual que é a importância, por exemplo, da punção venosa periférica, né? Qual que é a importância? É administrar um fármaco? É administrar um hemoderivado? É administrar um hemocomponente? Né? Administrar um plasma, qual é a eficácia, né? Qual que é a importância dessa via intravenosa que eu instalei nesse paciente, né? Então, as empresas, elas passaram a ser mais sucedidas, né?
porque conseguiram se adaptar às demandas ambientais, né? Com esse olhar mais amplo, caracterizando o ambiente que era inserido, e nesse sentido o ambiente foi moldado com as diferenças de organizações. Mas qual que é a contribuição para a enfermagem da teoria contingencial, né? Não há nada de absoluto nas organizações ou na teoria administrativa. Tudo é relativo, né? Quem disse isso é um Einstein. Não, então isso tudo era relativo, tá? Ela veio para dizer que para cada caso existe uma especificidade, tá, meninos? A teoria X e teoria Y de Douglas MC Gregor, ou teoria de MC Gregor, que vocês vão ver na apostila de vocês, como conhecida também como teoria X e Y, ela foi uma das teorias que foi tida como um funcionário que era relaxado, né? Por exemplo, era um técnico de enfermagem que andava de roupa branca toda manchada, roupa branca parecia que a roupa estava dentro de uma garrafa de café que estava toda amassada, né? Era um técnico de enfermagem que era preguiçoso, que gostava pouco de trabalhar, né? Era um funcionário que não tinha responsabilidade, né? Então, essa era a teoria de MC Gregor. Ninguém aqui vai trabalhar na teoria de MC Gregor, não é isso, pessoal? Ou vai? Ninguém vai ser autor e ninguém vai ser modelo dessa teoria de MC Gregor, pelo amor de Deus. Todo mundo aqui vai ser um funcionário exemplar, um funcionário que não vai ser preguiçoso, um funcionário proativo, um funcionário que gosta de trabalhar, né? Então, essa teoria de MC Gregor foi um processo de dirigir as pessoas, né? Ela surgiu para controlar as ações e modificar o comportamento das pessoas, tendo em vista os interesses da organização, né? Então, ela surgiu com essa objeção, com esse objetivo, né? De melhorar esse processo comportamental do indivíduo dentro da organização, né? E tinha como benefícios econômicos como forma de incentivo e punição. Então, esses modelos inovadores, meninos, eles passaram a atingir a satisfação pessoal dentro do trabalho, né? Começou a haver o processo de descentralização, de decisões, né? Ampliando os cargos com o significado de trabalhar, né? Tendo participação das decisões de trabalho, né? Fazendo uma autoavaliação de desempenho, né? Então, a teoria de MC Gregor, ela veio para isso, né? Então, ninguém aqui vai seguir a teoria de MC Gregor, né, pessoal? Para falar um pouco, para finalizar, para entender mais um pouco dessas teorias, eu trouxe um filósofo que também, tá? Que ele fala o seguinte, ele fala um pouco dessa participação do empregado nesse processo teórico. Ele fala o seguinte: a dominação do administrador faz com que os trabalhadores fiquem descorajados e passivos. Então, o que ele quer dizer com isso? Quando eu tenho um administrador igual eu falei anteriormente, um administrador racional, imparcial, né, machista, ele acaba desencorajando os trabalhadores, né? É necessário ter necessidade de flexibilidade organizacional e de participação do empregado no processo de decisão. Então, a gente vê os dois lados, né? A gente vê o lado ruim da história e a gente vê o lado bom, né? O lado bom é que isso acaba encorajando mais o profissional, né? Acaba trazendo mais benefício do empregado para a instituição, acaba envolvendo mais o empregado nos processos decisórios, né? Então, foi Marquise e Rousseau, em 2015, que falou isso. Falando em abordagem clássica na administração, a gente pensa nas teorias, né, que a gente falou, falou da teoria de Taylor, né, dando ênfase nas tarefas e também dando ênfase na estrutura. Então, resumindo tudo o que a gente falou, né, que a gente falou das teorias, mas Taylor tem uma participação muito grande dentro do contexto da enfermagem, né? Ele desenvolve muitas tarefas,
voltado, né, para estrutura, para participar, para criação para criação de atividades para enfermagem. Então o Taylor ele tem uma participação muito significativa nesse processo. Atenção ao termo neoclássico. Neoclássico, eu posso até falar para vocês que isso é o conjunto, né, dessas teorias que a gente trabalhou agora, né, onde a gente resgatou todo o contexto histórico de administração, né, de administração de empresa, administração de hospital, de como que isso aconteceu, né, de como que a gente precisa entender essa evolução para hoje a gente administrar um hospital, para que hoje a gente possa administrar uma unidade básica de saúde, para que hoje a gente possa administrar uma secretaria de saúde, para que hoje a gente possa administrar uma instituição de ensino, né, meninos? Então é com esse olhar que eu quero que vocês reflitam e pensem nessas teorias. Qual que é a importância de cada uma para a minha inserção no mercado de trabalho, né? Então aqui eu faço um breve resumo, tá? Das teorias para vocês. Eu falo dos teóricos e da teoria principal que eles defendiam, né? Então o teórico Taylor ele ele defendia a teoria da administração científica. Weber ele defendia a teoria da organização burocrática. Fayol defendia a teoria das funções administrativas. Mayo defendia as teorias dos efeitos Raton. MC Gregor defendia a teoria a teoria X e teoria Y, né? Aquela que eu falei até para vocês, a de MC Gregor, na apostila de vocês não vai ter teoria X e teoria Y. São algumas literaturas que trazem esse conceito, tá? Mas eu já trouxe o que é mais novo para vocês. E a gente também tem o teórico de Ágiles, né? Que ele vai defender a teoria de participação do empregado. Então, meninos, é uma forma que eu trouxe de resumir para vocês, tá? Todas as teorias, qual que é a teoria que eles defendem, né? Qual que é o objetivo de cada teoria, né? Mas o que eu quero que vocês saibam desta aula é a contribuição de cada teoria para a enfermagem. Isso é essencial vocês saberem, tá? Isso não só porque é questão de prova, porque a gente precisa entender, né? Às vezes cai um concurso, quem quer fazer um concurso para aeronáutica, quem quer fazer um concurso para o exército, quem quer fazer um concurso para a marinha, né? São questões que caem muito nesses concursos desse nível, tá? Então, meninos, a nossa aula era isso, tá? Resgatar um pouco mais do contexto histórico, tá? Eu acho que o objetivo era esse. Não sei se eu fui muito claro para vocês. É um pouco meio chata, né, essa aula de hoje, porque ela é muito histórico, né? Não é muito aquilo que a gente trabalha no dia a dia, não é muito aquilo que a gente vive no dia a dia. Mas a gente precisa entender isso para entender a disciplina mais na frente, né? E se algum dia precisar, eu acho que isso é muito importante também entender. A gente precisa entender o que eu quero que vocês entendam. Eu preciso que vocês entendam como que deu origem à administração, né? Matheus, a administração teve a participação de diferentes teóricos. Teve Taylor, teve Max Weber, teve MC Gregor, teve Fayol, né? Teve Max Weber. Lá eles discutiam diferentes formas de administrar uma instituição. Eles discutiam que a administração era planejar, era organizar, era ordenar, era gestão de pessoas, era comportamento. Gente, tudo isso é conceito de administração, tá? Isso, para mim, tá mais claro do que qualquer outro conceito, tá? Eu não quero que vocês peguem igual tá no rodapé, não. Construam um conceito de vocês, né? Construam esse conceito, né? Isso é muito importante. Isso faz com que a gente aprenda, com que a gente raciocine, com que a gente comece a pensar aqui nessa cabeçona chata, que as coisas são dessa forma, né? E não da forma que está escrita lá no livro. Tudo bem, é uma teoria, a gente precisa entender, mas comecem a construir o conceito de vocês com base nessas explicações. Então, mas se vocês me dissessem
que a administração é tudo isso, ó, perfeito. Já estaria satisfeito, tá? Até porque a gente lá, quando chegar no hospital, a gente vai ver uma outra parte da administração. Mas eu já sei que para eu fazer aquela escala de enfermagem, para eu gerir uma unidade básica de saúde, eu preciso compreender como que foi tido, como foi o crescimento, como que aconteceu esse processo de administração. Né? Como é que eu vou ser um administrador? Como é que eu, Matheus, como é que eu, Michele, como é que eu, Gilberto, como é que eu, Vanessa, como é que eu, Dimítria, vou ser um administrador, né? Se eu não sei o conselho de administração, né? Então isso é muito importante a gente entender para poder a gente traçar um plano de ação, para poder a gente começar a se organizar, para a gente começar a planejar, né? Para a gente começar a ser um líder diante dessa situação. Isso é a administração, tá, meninos? Isso que eu quero que fique claro para vocês, isso que eu quero que vocês entendam, né? Isso que eu quero que vocês levem pro resto da vida de vocês, tá? Era isso, meninas. Essa aula acaba sendo isso mesmo. Esse conceito de administração, essas teorias administrativas, tá? Eu falo muito que eu acabo ficando rouco. Mas vê, tem um canal do Rômulo Passo, até o material que está sendo disponibilizado para vocês. Ele fala o seguinte: estuda que a vida muda. Mas é bem legal o que ele fala. Espero que tenha sido bem esclarecedor nossa aula de hoje. Se alguém tiver com alguma dúvida, alguém que quiser falar alguma coisa, pode abrir o áudio, pode mandar um chat. Se alguém quiser fazer alguma contribuição, trazer alguma consideração, também acho muito que acha relevante, também acho muito importante trazer pra gente, discutir em sala de aula aqui, né? Pra gente entender mais, né? E também, se porventura tiver alguma dúvida, pode me mandar no WhatsApp também. Mas nossa aula de hoje era isso, tá? Espero ter contribuído com vocês. E agora eu vou abrir para maiores esclarecimentos. Pode utilizar o chat. Quem é tímido, vocês não são tímidos não. Fosse na sala de aula, tava todo mundo gritando. Vocês não são tímidos não, tá? Quero ver vocês falando, não é só escrevendo não. Beleza, pessoal? Ótima aula. Eu perdi minha net parou. Eu sou novato nessa turma. Tem gente pagando disciplina também nessa turma, tá? Então ficou claro, né, pessoal? Foi bom? Eu gravei a videoaula, tá? Vou encaminhar para aqueles que não assistiram, tá? Também. Oi, Michelle. Matheus, deixa eu lhe perguntar. É porque eu entrei já, tinha começado. Eu vi. Pegou uma falta, hein, Michelle? Pegou uma falta, hein? Vixe, Ave Maria. Pegou não. Tô brincando. Ei, oi, meu bem. Deixa eu te perguntar, Matheus, sobre os alunos, eles vão ter que realmente fazer a disciplina EAD, Michelle, o que acontece? Nós, enquanto CEPRAC, nós estávamos trabalhando, o que estava sendo acordado com vocês? Pessoal, o ensino EAD, né? O ensino EAD é opcional, né? Era essa teoria que eu defendia. O ensino EAD é opcional, faz quem quer, quem não fizer, quando voltar presencialmente, você vai fazer aquela disciplina presencialmente. Então, isso não vai. Isso eu vou cumprir com a palavra que eu dei para vocês. Para quem não fez, vai fazer as duas disciplinas, que foi de humanização e de oncologia. Vai ter um momento para fazer essa disciplina, né? Mas as instituições, nós estamos vivendo um momento muito delicado. O nosso ano letivo está todo comprometido. Nós não voltaremos esse ano. Eu tenho plena convicção disso. Existem especulações de voltar em agosto, né? Especulações. Mas nada muito incerto, né? Agora que a gente está atingindo o pico da doença, daqui que a gente atinge o pico, a gente ainda vai ficar na limiar. A gente vai manter, aí vai começar a decair. Mas ninguém sabe quando isso vai acontecer, gente. Né? Então a gente está perdendo nosso ano letivo, a gente não pode ficar parado, tá? As instituições estão com o ensino EAD obrigatório desde o início. Desde o início. Não é o Matheus, não é o Alessandro, não é o coordenador pedagógico que está impondo isso.
Existe uma legislação que abriu uma brecha mesmo pra gente, né? O MEC, o Conselho, que a gente pode trabalhar com o ensino EAD como obrigatoriedade. Existem legislações que dão aparatos pra gente para isso, né? Então, o ensino a partir de agora vai ser obrigatório. O aluno não quer fazer o EAD, ele vai trancar o curso. Não existe mais aquele trabalho que a gente ficava fazendo de psicólogo, né, de assistente social, convencendo o aluno a não trancar. Gente, o ensino é obrigatório, o ensino é importante, a gente não pode parar. Todas as instituições estão trabalhando dessa forma. Não é uma coisa que eu quero, né? Não é uma coisa que... Eu queria muito que fosse presencialmente, mas eu não posso. Existe uma coisa maior, existe esse problema da pandemia, não é só aqui, é no mundo inteiro, né? Então, todas as instituições estão trabalhando dessa forma. Era só a gente que estava trabalhando como opção. E não é uma opção. Existe uma portaria, já existe uma legislação específica para isso, né? Tá, Deus, aí me tirou uma dúvida. Então, as pessoas que não fizeram as duas matérias, né, lá atrás, aqui eu já concluí, né, Sim. em EAD, então elas vão pagar presencialmente. Então, quando voltar, e de hoje, adiante essa matéria de hoje, vai ter que fazer, ou então a pessoa tranca o curso e volta quando terminar tudo. Exatamente. Né? Exatamente. Beleza, então eu vou explicar no grupo direitinho. Essa disciplina, as que passaram, a gente vai ver uma forma do aluno fazer. Ele não vai ficar no prejuízo, tá, Michele? Porque eu falei pra vocês que ele ia fazer. Vocês lembram que eu falei? Então, vai fazer, tá? Ele não vai ficar sem fazer. Mas a partir de agora, o ensino é obrigatório, é AD, tá, gente? Não é uma... Ok. É uma situação que a gente... É bem delicada, né? A gente tá passando por esse momento. Eu acho que a gente tá disponibilizando material de várias formas para os alunos terem acesso. Eu penso que alguns alunos não têm internet, mas a gente já disponibilizou material físico aqui na coordenação pedagógica para retirar esse material, né? Então, existe todo o envolvimento por trás de tudo isso, né? Vocês conseguem compreender isso? Sim. Matheus, deixa eu te contar. E o aluno que não foi na instituição e trancar o curso, como que vai ficar? Ele precisa vir trancar, ou então ele vai ter que... Ele vai pagar. Ou então ele vai ter que pagar a matéria, né? Ah, sim, entendi. Continua pagando, tá? Só pra mim passar direitinho lá no grupo. Tá. Essas informações com o financeiro não é muito comigo, meninos, eu confesso, sabe? Não, eu sei. Porque a minha parte é mais de ensino, de planejar e dizer assim, a turma tal vai fazer disciplina X a partir de agora. Professor que vai ficar com ela. Essa turma vai fazer essa disciplina. Professor que vai ficar com ela. Começa horário tal, inicia tal dia, termina tal dia, tá? Mas é isso. O ensino EAD a partir de agora vai ser obrigatório, tá? O aluno que não aderir, ele vai trancar ou vai procurar a instituição para saber o que vai acontecer. Nós temos o nosso advogado aqui na instituição para esclarecer essas questões jurídicas, tá? É mais a nível de ensino mesmo que eu posso passar para vocês. Valeu, Matheus. Tá? Boa noite. Ficou claro, meninos? Até amanhã. Sim. Até amanhã, Michele. Até amanhã, gente. Tchau, gente. Boa noite a todos, tá? Amanhã eu mando material para vocês da nossa aula do dia. Aí quem quiser imprimir, já imprime também. Tem alunos que gostam de imprimir o material, né? Então, tchau, pessoal. Abraços a todos vocês, tá? Boa noite a todos.